Galera, gostaria de colocar um ponto final nessa coletiva do Abel contra o Cuiabá, uma coletiva que foi desastrosa para o Abel. Eu gostaria de falar algumas coisas antes. O Abel ele é muito criticado, já não é de hoje, por jornalistas e comentaristas. O Abel muitas vezes ele não consegue lidar bem com críticas. Muitas vezes o Abel ele é mal interpretado e muitas vezes o Abel ele recebe até ofensas, até mesmo de apresentador de programa de TV, de esporte, e até mesmo de jornalista e muitas vezes de comentarista lá. O cara tá comentando lá na TV e o cara vai lá e faz uma. O cara vai lá e insulta o Abel, como vários insultaram. Não vale a pena eu ficar repetindo o que falaram sobre o Abel, tá? Já falaram muitas coisas, muitos absurdos, inclusive coisas pesadíssimas que imputam até crime em cima de um cara que só tá lá treinando um clube, sendo um treinador. Eu acho que certas coisas não se misturam. É claro que o Abel, muitas vezes, ele vai armado para a coletiva, e principalmente quando ele trata. Quando ele ganha, principalmente, vamos pegar um exemplo aqui. Quando o Abel ganha um jogo, ele vai extremamente nervoso para a coletiva, querendo debater com o jornalista ali. Que lembrando, os jornalistas, os repórteres que estão ali na coletiva estão para fazer o seu trabalho. Muitas vezes o cara vai e dá uma espetada no Abel, mas isso eu acho que o Abel tem que ter, como ele diz, cabeça fria e coração quente, e na hora de estar ali sentado, ele tem que manter a postura para não ser atacado como ele vem sendo, como ele já foi muitas vezes atacado de forma pesada, como eu falei. Agora, a respeito dessa entrevista que ele deu, essa coletiva que ele fez contra no jogo do Cuiabá, Palmeiras e Cuiabá, ele foi de extrema mal educação, ele foi muito mal educado com a Aline Fanelli, que é repórter da Rádio Bandeirantes. A menina estava lá para fazer. Menina, né? Porque é uma moça. Ela estava lá para fazer o trabalho dela, e em nenhum momento ela foi mal educada com ele. E mais, em nenhum momento ela entrou em vida particular do Abel. Então, assim, o Abel dessa vez ele passou de todos os pontos, de todos os limites. Não foi bacana o que ele fez. Para mim foi. Eu tô muito chateado ainda pelo que ele fez e a resposta que ele deu para a menina. Foi uma coisa totalmente sem noção, uma coisa muito. Foi uma coisa bem mal, foi uma coisa ridícula, tá? Para não falar outra coisa aqui, uma coisa ridícula. Eu gosto muito dele, mas dessa vez não tem defesa. É, respeito que eu concordo, na verdade, que muitas vezes ele é atacado de forma desonesta, mas dessa vez não tem como ele se explicar, não tem o que ele falar, porque em nenhum momento ela entra é, de forma desrespeitosa, e em nenhum momento ela faz alguma pergunta desrespeitosa para ele. Inclusive, ela faz a pergunta referente ao jogo, referente ao Mike, se eu não me engano, ela vai falar, perguntar para ele do Mike, ele dá uma viajada e acho que ele fala, ele dá uma outra resposta para ela, é porque se você pega fora do contexto, parece que ele estava respondendo diretamente a Aline Fanelli, mas não era, era por uma pergunta anterior, né? Mas a resposta que ele deu para ela tá extremamente foi extremamente mal educada, e eu não compactuo com esse tipo de coisa que o Abel fez. Para mim é ridículo, tá? Isso aí é para pôr um ponto final. E agora, só para esclarecer, o Abel falou que não deve satisfação a ninguém a não ser a três pessoas, a três mulheres, no caso lá, como ele falou. E sim, o Abel ele deve satisfação ao torcedor. Ele pode não concordar em falar o que acontece, tudo o que acontece com os repórteres que estão lá sentado. O repórter que está lá sentado, ele pode não concordar em falar tudo, mas a pergunta quando ela te desagrada e você não quer responder, eu acho que é simples. Você pega, chega no repórter e fala assim: ó, essa pergunta eu não me sinto à vontade e não vou responder, mas eu acho que está errado da mesma forma, porque ele tem que responder sim, porque ele deve uma satisfação.
não só a presidente do clube, mas ele deve uma satisfação ao torcedor, que é o motivo da existência do clube, né? Não faz sentido nenhum o cara falar assim: ah, eu não quero falar sobre isso, eu não devo satisfação. Eu acho isso aí totalmente errado. O Abel errou demais nisso. E eu acho que depois do que ele fez, ele vai repensar em tudo que ele falou e vai ver que ele estava errado. Beleza? É um ponto final que eu gostaria de colocar nesse assunto. Para mim, o Abel, então, só para deixar bem claro, ele está errado. Não é dessa forma que se trata ninguém, ainda mais se tratando de uma mulher. Beleza? Não foi bacana o que ele fez. Tá reprovada essa atitude. Avante palestra, mais uma vez, se inscreve, curte, compartilha, tamo junto.